Nós estamos nesse final de semana que fecha o mês da família, realizando a nossa conferência online da família. Pela graça de Deus, apesar das dificuldades de nos congregarmos, nós temos o privilégio, a alegria de ainda compartilhar da palavra do Senhor, de orarmos, intercedermos uns pelos outros. E esse é o nosso desejo. Desejo que esses 3 dias que fecham a programação do mês da família, dia 29, 30 e 31, sexta, sábado e domingo, nós possamos ouvir a palavra do Senhor e possamos interceder por nossas casas, por nossos cônjuges, por nossos filhos e pais também. Então, nosso desejo é esse, e durante esses 3 dias nós teremos a participação do pastor Alex, da 5ª Igreja Batista de Friburgo. Ele vai estar pregando sexta, sábado e domingo. Nós temos a oportunidade de receber essa mensagem da parte do Senhor, usando o seu servo. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Nós faremos uma leitura bíblica. Gostaria que você acompanhasse. Nós vamos ler o Salmo 126. Todo o Salmo vai ser um encorajamento para esse primeiro dia da nossa conferência online da família. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Um dos cânticos dos degraus, o Cânticos de Romagem, fala sobre a restauração do povo de Deus e a alegria que o Senhor nos traz depois de dias difíceis. Nós vamos compartilhar pedidos de oração e essa leitura serve muito bem para esse momento. Muitos, quando observam talvez um mês da família ou uma conferência cuja temática é família, talvez se voltem para si e até se entristeçam pensando: mas a minha família passa por tanta dificuldade, pastor. Seja por causa do casamento, seja na relação com os filhos, seja alguma outra questão que está afetando o seu lar, a sua família. E por isso eu creio ser tão apropriado iniciar nessa primeira transmissão lendo esse salmo, antes de nós orarmos. Porque esse salmo nos lembra que o Senhor restaura, que o Senhor é capaz de restaurar. E nós vamos nos lembrar dos seus grandes feitos até aqui, e a partir deles ter a convicção de que o Senhor continuou conosco. Um dia Deus vai restaurar todas as coisas, é verdade, é disso que está falando esse salmo, a restauração de Sião. Mas desde agora nós experimentamos a ação graciosa de Deus, restaurando nossas vidas e depois, por consequência, nossos lares. E é isso que eu quero te convidar a orar. Esses são os motivos de oração para esse momento. Queria te convidar a lembrar de orar quando nós vamos interceder ao longo desses dias, assim como já temos feito ao longo de todo o mês de maio. Orar pelas famílias da igreja. Ore pela sua própria família. Se você é casado, ore pelo seu cônjuge. Ore pela sua esposa, pelo seu esposo. Se você ainda é solteiro, ore por aquela pessoa com quem você vai casar-se. Peça a Deus que nesse relacionamento o Senhor possa ser glorificado e então você possa ser abençoado, experimentar alegria, satisfação no Senhor por meio também do relacionamento conjugal, por meio do casamento. Ore pelos seus filhos. Peça a Deus que possa te dar sabedoria para instruí-los, para conduzi-los. Se você não tem filhos ainda, peça a Deus que lhe dê sabedoria para instruir os filhos que Ele te dará, conforme a vontade dEle, segundo a palavra dEle. Vamos orar, interceder por nossos lares, pedindo ao Senhor que Ele mesmo nos conduza e que Ele restaure relacionamentos, restaure as nossas vidas para abençoar a família, a igreja e a sociedade. Esse é o nosso desejo para esses dias, que essa conferência possa servir para disseminar a palavra do Senhor. E então, pela graça de Deus, a confiança nele ser renovada em nosso coração. Vamos orar? Deus bendito e amado, nesse momento, nós apresentamos diante do Senhor todas as famílias da tua igreja. Ó Pai, nossos lares são conhecidos por Ti, mas nós os apresentamos, ó Pai, pedindo, clamando, que o Senhor continue demonstrando a sua infinita misericórdia, derramando a sua graça sobre nós
e sobre as nossas famílias, Senhor. Ó Pai, nós reconhecemos que os descaminhos que muitas vezes temos seguido são desdobramentos da nossa própria vida, muitas vezes distante da Tua palavra, não pautada por ela. Por isso, Senhor, nós pedimos, guia-nos pela verdade da Tua palavra. Pai, nos conduz de maneira, ó Pai, que a Tua palavra seja o nosso orientador e então o Espírito Santo do Senhor possa usá-la para trabalhar em nós e através de nós. Ó Pai, abençoa os casamentos do Teu povo. Ó Pai, restaura aqueles que estão fragilizados e alguns até que já estão quebrados, de maneira que o Seu nome seja glorificado neles. Ó Pai, eu peço por aqueles que ainda não chegaram a essa etapa da vida, que o Senhor dê a eles discernimento, para que se preparem, ó Pai, primeiro buscando o Senhor incessantemente, e então do Senhor recebendo sabedoria, para encontrar a pessoa com quem devem casar-se, de maneira que essa união e formação de novas famílias seja para glorificar o Teu nome e abençoar a igreja. Ó Pai, nós pedimos por nossas crianças. Ó Pai, eu peço pelos meus filhos, ó Pai, me uno a meus irmãos, pedindo pelos filhos de cada um deles. Ó Pai, preserva os nossos filhos, ó Pai, de maneira que possamos ver as próximas gerações servindo ao Senhor, discípulos de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, aqueles que ainda não têm filhos e que os desejam ter, ó Pai, têm buscado ao Senhor, ó Pai, visita Teus servos, que eles possam ter a esperança e a confiança renovada em Ti. Mas acima de tudo, ó Pai, que eles busquem do Senhor a sabedoria para instruir os seus filhos e filhas, ó Pai. Pai, ser com o Teu povo. Pai, nos ajuda, ó Pai, a não só dizer em nossos lábios que a família é importante, que nós a valorizamos, Pai, mas que isso seja uma convicção em nosso coração, que se manifeste em nossas atitudes. Ó Pai, buscando edificar casamentos, famílias, segundo a Tua palavra. Nos guia, Senhor, pela verdade da Tua palavra, para que então possamos ser fortalecidos, ter nossos pés firmados na rocha que é Cristo. E é no nome dEle, no nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe. Vamos transmitir junto também nesses dias canção de adoração ao Senhor. E logo em seguida, a mensagem da palavra de Deus. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medito em Teu amor tão grande, que ofereceu Teu Filho sobre o altar, maravilhado
e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande
meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Betel de Mesquita, tudo bem? Eu sou o pastor Alex Cordeiro, pastor da Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo, sou casado com a Bianca, sou pai da Sara e da Ana Luísa. Pela graça de Deus, o pastor Fábio, por indicação de dois amigos que eu amo muito, que são Júlia e Carol, pais do Eric, né? Me convidou para estar com vocês. Infelizmente, na nossa ótica humana não será possível, mas sob a ótica divina estamos aqui felizmente como o Senhor queria, por meio desse instrumento que é o YouTube e essa virtualidade que nos serve tanto nesse momento, não é? E fui convidado, e eu agradeço já de uma vez aqui pela confiança do pastor Fábio para que pudesse compartilhar, não do púlpito, mas do link comigo, e pudesse assim me permitir trazer uma porção da palavra de Deus nesse mês da família, que tem por tema o lugar da palavra de Deus na edificação da família. Que tema importante! E eu pretendo pedir ao Senhor, aqui junto com vocês agora em oração, que Ele fale o nosso coração profundamente. Nós teremos 3 oportunidades, se o Senhor permitir, e espero nele um mínimo de interrupções e dificuldades por conta de som, mas que os irmãos, com compreensão e generosidade, por favor, com muita flexibilidade e compaixão desse amador na área virtual, eu espero que os irmãos recebam a palavra de Deus. Que os ruídos humanos sejam vencidos pela graça e pela misericórdia divina, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estar com esses irmãos que eu não estou vendo, não vejo seus rostos, mas tenho certeza que o Senhor os conhece desde a eternidade. E eu tenho certeza que o Senhor quer, assim como tem sido até aqui, o Senhor quer falar ao coração deles também, nesse tempo, através da minha vida. Obrigado por aqueles que nesse mês da família já foram usados pelo Senhor para trazerem a Tua palavra ao coração de cada família representada nessa igreja e a quem mais chegou por meio desse instrumento e de outros. E peço ao Senhor que não seja diferente comigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha o cano esportivo. Não sei se vocês ouviram, né? Eu estou ouvindo alto aqui já. Muito bem. Eu quero ter essa minha primeira palavra com vocês, primeiro num bate-papo sobre uma carta do apóstolo Paulo, que é a carta aos Efésios. Antes de pensar em si, no lugar da palavra de Deus, na edificação da família, eu queria justificar aqui o porquê para mim esse tema é tão caro. Nós estamos vivendo tempos em que, infelizmente, tudo tem tomado, ou quase tudo tem tomado, o lugar da palavra de Deus, inclusive na igreja. Olha, é natural que uma pessoa que não tenha uma experiência com Cristo, mediante a fé cristã, com base na Escritura Sagrada, venha dizer que os psicólogos, os antropólogos, os filósofos, os estudiosos de todas as cadeiras das áreas humanas tenham que dizer sobre o que deve ser, o que não deve ser,
como deve se comportar ou como não deve se comportar a família. É natural que uma pessoa relativista, que entenda que não haja absolutos revelados por uma divindade, aceite que o que vale para um não vale para outros, o que não vale para outros pode ser que valha para um terceiro grupo, de repente não para grupos variados num dado momento, mas para culturas diferentes, para tempos diferentes, para públicos de faixas etárias diferentes. As verdades podem variar no sentido de que uma coisa que vale para um pode ser relativizada, racionalizada, de tal maneira que não tenha qualquer espaço para outro grupo. Perdão. É natural esperar que pessoas que não tenham na Bíblia a palavra revelada de Deus, que opiniões diversas sirvam e possam encontrar lugar na família, se é que esse termo de família serve para alguma coisa. Agora, quando pensamos em pessoas que estão buscando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que se revelou a Moisés, que escreveu o Pentateuco, registrou em grande medida aquela porção das Escrituras, o Deus que prometeu, quando entrou o pecado no mundo, que ele daria também o libertador, o Deus que criou uma nação onde não havia, a nação hebreia ou israelita, a nação de Israel, o Deus que, vendo a maldade do coração dos homens, prometeu um rei que seria segundo o seu coração, o Deus que cumpre as suas promessas apesar de todos os pecados do povo, o Deus que inclusive cumpre essas promessas de forma cabal, final, em Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, que não só morre por nós, mas ele vive por nós, e onde nós não conseguimos obedecer, ele obedeceu, onde nós não poderíamos pagar para a nossa morte, ele pagou, e ele venceu a nossa morte com a sua ressurreição, foi aceito nos céus, assunto aos céus, assim sendo uma comprovação de que o seu sacrifício foi eficaz. E esse Deus está agora, como Deus Filho, entronizado junto ao Pai, aguardando o tempo de voltar para buscar a sua igreja. Quem acredita nessa fé, quem herda toda essa compreensão judaico-cristã, essa progressão da revelação das Escrituras, não tem como dizer assim. Olha, a Bíblia diz, até o pastor abriu o texto e expôs uma porção, mas eu não acho assim, não. Eu acho que pode ser de outro jeito, ou daquele jeito assim, outro. Meus irmãos e minhas irmãs. John MacArthur vai dizer num escrito de um dos seus livros, firmes, um chamado A Perseverança dos Santos, que o coração do homem não foi feito para as palavras humanas, ele foi feito para as palavras de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus jamais passariam, ou jamais passarão. Nós não podemos negociar como fundamento da vida de um crente que a sua única regra de fé, o que ele pensa, o que ele crê, em que ele confia, e conduta, aquilo que ele pratica, aquilo que ele coloca para fora na essência, na aparência do que lhe foi dado na essência, não dá para negociar que esse fundamento seja somente e tão somente as Escrituras Sagradas. Então, nessa introdução minha, eu gostaria aqui de reafirmar com vocês a necessidade de observarmos que somente as Escrituras Sagradas podem nos dar o que é, para o que serve, como se comportar, como vencer seus dilemas, a família. A família é um projeto de Deus, não é de forma alguma uma instituição humana, não é um fenômeno social, não é algo que se explique primeiramente de forma antropológica, histórica, racional simplesmente. A família começa, se sustenta e termina em Deus, o autor da família. Bom, o que a carta de Efésios tem a ver com isso? Eu quero pegar um único verso por enquanto, para que a gente nessa conversa
em que na verdade tem um monólogo acontecendo, eu estou falando e vocês nem nesse momento estão me ouvindo, vão me ouvir depois, mas aí vocês mandam para o pastor o que for problemático, viu? Coisa de convidado, né? Se der problema, o pastor que convidou resolve. O irmãozinho que indicou, pega o Júlio, bota lá no pau de sebo e senta o chicote nele. Ele vai ouvir essa palavra. Vocês me desculpem, de cada 10 palavras, 11 minhas são piadas sem graça. Mas o lance de pegar o Júlio, eu acho que ele merece sim, viu? Mas eu espero que vocês entendam aqui um princípio muito importante que dá um norte para a gente pensar nesse lugar da palavra de Deus na edificação da família. Chama minha atenção, quando Paulo escreve aos Efésios, eu não vou aqui me deter a questões introdutórias da carta, vocês podem aí, não só junto aos seus pastores, aos seus professores, às suas bíblias de estudo, aos seus comentários, recorrer. O tempo aqui é bastante pequeno, eu não quero também me delongar no vídeo, há bastante material, inclusive na internet hoje, para esse tipo de estudo, mas eu quero adentrar direto àquilo que é o meu assunto. Se nós olharmos para a carta de Paulo aos Efésios, nós veremos que os capítulos 1, 2 e 3 são capítulos que vão falar da condição da igreja em Cristo, somados a 2 orações, ok? Uma oração no capítulo 1 e uma oração no capítulo 3. E aí, do capítulo 4 ao capítulo 6, que são os 3 últimos capítulos, Paulo faz aplicações práticas dessa carta. Desde as questões da unidade da fé, da dinâmica do comportamento da igreja, ali no capítulo 4, até chegar a questões de oração, de questões de relação entre empregado e patrão, naquele tempo escravo e senhor, como no capítulo 6. Ok. Mas há um verso central nessa carta que vai conectar para a gente a ideia da importância da palavra, o lugar da palavra de Deus na edificação da família. Eu quero abrir para ler para vocês. Veja lá na sua Bíblia, por favor, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 32. Diz assim: esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Palavras inspiradas pelo Santo Espírito para compor a palavra inerrante e eterna do Senhor para a sua igreja. Em que contexto está este verso? Como eu dizia, quando o apóstolo Paulo faz as aplicações práticas daquelas questões mais subjetivas, fundamentais, porém mais latentes, mais interiores da fé, ele passa a tratar de questões mais exteriores, mais evidentes, não que concernem a essência, ele tratou disso nos 3 primeiros capítulos, mas que concernem a aparência da igreja. No capítulo 4, Paulo faz aplicações para a vida do indivíduo no corpo da igreja e diante da sociedade. No capítulo 5, ele continua essa temática até chegar ao enchimento do Espírito. Quando no verso 18 ele vai falar do enchimento do Espírito, ele fala que ele se dá de 3 formas, com 3 gerúndios, alguma coisa sendo feita, fazendo, fazendo, fazendo. E o terceiro fazendo de Paulo, no verso 21, é, capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu particularmente concordo com os comentaristas que entendem que a partir daqui, Paulo vai demonstrar que sujeição é essa. A sujeição que se traduz na submissão da mulher ao marido, tal como a igreja a Cristo, a sujeição dos homens uns aos outros, na sua função de liderança, tal como Cristo sobre a igreja, o homem sobre a sua família, sobre sua mulher em casa. E então, Paulo vai esmiuçar um pouco isso no capítulo 5, versos 22 em diante, 22 até o 24, falando para as mulheres, do verso 25 até o verso 32, ele está tratando da função do homem na sua casa, não na igreja, mas
como igreja na sua casa, a respeito do seu comportamento com a sua mulher. Quando ele explica que Cristo cuida da igreja como membro do corpo dele, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, Jesus cuida de nós como membros desse corpo, melhor dizendo, e ele então diz que assim deve ser o homem com a sua mulher, porque o homem que ama a sua mulher a si mesmo se ama, ele então vai citar Gênesis 2, 24, que também foi citado por Jesus em Mateus 19. Ele fala assim, por isso, verso 31, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Texto muito conhecido de todos nós. É então que o verso 32 aparece, e ele vai dizer, grande é esse mistério, conforme a Ara, a Almeida Revista Atualizada, ou como a século 21 que está na minha mão, esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meus amados, isso me faz tremer. O que Paulo está dizendo para a gente aqui é o seguinte, gente, eu estou fazendo aplicações práticas a respeito do que o que nós somos em Cristo. Aquilo que eu acabei de dizer lá atrás, no verso 3 do meu capítulo 1, naquela época ele não tinha dividido em capítulos e versos, mas suponhamos que ele o tivesse em mãos e ele pudesse dizer a referência. Ele disse lá, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus amados, ali aquelas bênçãos espirituais são esmiuçadas. Aquelas bênçãos espirituais são elencadas, enumeradas, uma a uma. Capítulos 1, 2 e 3. Quando Paulo vai aplicar, ele chega à família, chega ao casamento, a função da mulher, a função do homem. E quando ele fala que essa função do homem deve ser levada em consideração, porque esse foi o projeto de Deus desde a criação, citando Gênesis 2, 24, anterior ao pecado, anotem isso, que coisa interessante, o próprio Jesus cita isso lá em Mateus 19, e Paulo agora cita isso aqui em Efésios 5:31, demonstrando que o pecado não mudou o plano de Deus para a família, para o casamento, e então Paulo faz aquela afirmação. É por isso que o homem deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher e se torna com ela uma só carne. Aí ele faz a sua exclamação. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que Paulo está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo para a gente o seguinte, meus irmãos, eu não mudei de assunto. O meu enfoque não é a família, nem o casamento, que é a prioridade da família. Filhos nascem, ou deveria ser assim sempre, filhos nascem de casamento e vão produzir novos casamentos, mantendo as gerações até que Cristo volte. Filhos, então, poderíamos chamar de hóspedes, muito bem-vindos, mas que um dia precisam fazer o culto do bota fora, não é? A gente tem que fazer o que aconteceu com a gente que é casado um dia, sair de casa. Papai e mamãe ficar em paz lá e poder viver sua vida que viviam antes da gente chegar e atrapalhar tudo. Brincadeira, filho é bênção. Eu tenho duas, são bênçãos demais em minha vida. Mas a prioridade, claro, na família é o casamento, até porque a família nasce num casamento. A família de Adão com Eva não nasceu por causa da sogra, né? Adão não teve, oh meu Deus do céu, que coisa, tem gente que odeia a sogra, né? A minha, aprove ao Senhor chamá-la Glória 10 anos atrás. Sinto muita falta dela, era mais mãe minha e minha esposa era mais nora dela. De tanto que a gente se dava bem, graças a Deus. Era uma irmã em Cristo. Mas a gente vê que Deus não faz para Adão um amigo, uma igreja, um ministério, né, pastoral. Deus não faz filhos, não dá filhos para Adão. Poderia ter feito. Ele deu esposa. E Deus quis que assim fosse a sequência da ascendência e descendência das famílias. Pais que casados tivessem filhos, que formassem então a sua prole em amor, frutos desse amor do casal e que esses gerassem, por causa do amor deles por uma mulher ou por um homem, novos casais, novas famílias e assim por diante até Cristo voltar. No entanto, Paulo mostra pra gente aqui que isso que é uma prioridade para a família não é um fim em si mesmo, é um meio. O fim maior é Cristo e a igreja. Espera aí. Se o objetivo final é Cristo e a igreja, que lugar tem a palavra de Deus na edificação da família? Meus amados,
tudo que Paulo falou sobre a igreja ser em Cristo nos capítulos 1, 2 e 3 é pertinente à família dentro de casa. Porque o grande mistério do casamento, na verdade, é uma ilustração para Cristo e a igreja. A única relação conjugal, nessa grande ilustração que o Senhor usa, que nunca vai acabar. Haverá as bodas do Cordeiro quando Cristo voltar, como nos é dito lá em Apocalipse. Mas o nosso casamento está fadado a acabar um dia. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há um texto muito interessante, no capítulo 7, que é um texto que também fala de casamento, além de viuvez, de solteirice, de celibato e tal. Eu quero ler para vocês aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 7. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre várias questões, ele do nada introduz uma conversa que parece fora de propósito. Ele fala assim: irmãos, digo-vos, porém, isto, verso 29 que eu estou lendo, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 29 em diante. Irmãos, digo-vos, porém, isto, o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem. Como assim, Paulo? Ele vai colocar algumas listas de mais coisas aqui, e no final ele fala assim, verso 31, porque a forma deste mundo passa. A igreja estava preocupada com questões sexuais, questões de casamento após a viuvez, questões de solteirismo, tudo isso aí. E aí Paulo está dando explicações para a demanda que ele recebeu de Corinto. Então que ele é como se ele fizesse um parêntese e ele fala: meus irmãos, olha só, eu estou falando para vocês sobre essas coisas, elas são importantes, perdão, mas elas não são o centro da questão. Esse mundo está passando. E aquilo que foi feito para ser uma ilustração para esse tempo é só isso, é ilustração, vai acabar. A aparência desse mundo está passando. E aí a sua conclusão prática para isso, lá no verso 29 ainda, na segunda parte, é a seguinte: então, os que são casados, vivam como se não fossem. É para abandonar a esposa? Porque Paulo fala lá em Efésios sobre Cristo e a igreja, é para acabar com o casamento? Não. A ideia de Paulo é que tudo isso que está acontecendo hoje é uma grande ilustração, é a amostra grátis. O frasco principal não chegou ainda. Ele foi dado inauguralmente lá na vinda de Cristo, como o noivo que chega. Aquele rei anunciado e tão esperado que o autor de Juízes chega a dizer 5 vezes, num grito na sua última parte do seu livro ali, que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Esse rei chegou, não era Davi. Davi apontava para ele, mas o rei chegou. Vos é chegado o reino dos céus, ele anuncia. Está próximo de vocês o reino dos céus. E esse Cristo, então, anuncia que há de voltar. E haverá as bodas do Cordeiro. A igreja estará como noiva ataviada para o seu noivo aguardando. E ele, então, chegando, haverá o grande casamento. Lá, segundo Jesus Cristo, não haverá casamento, porque lá ninguém se casa nem se dá em casamento. Seremos como os anjos, responde Jesus diante daquela pergunta sobre a ressurreição, que não era alvo da crença dos saduceus. Meus amados e minhas amadas, desconhecidos amados do Senhor, desconhecidos meus, amados por ele desde a eternidade, percebem como para Paulo isso é importante? Percebem que para Paulo isso é central? O lugar da palavra de Deus na edificação da família não é qualquer lugar. E eu nem diria que é o primeiro lugar, porque eu poderia colocar numa ordem a palavra em primeiro. Em segundo, de repente, um pouco de harmonia, saúde, cuidado com o corpo, com a alimentação, o bem-estar da família, boa utilização do tempo, o romance. Em terceiro lugar, de repente, o investimento em ambiente, em mobília. Poderíamos fazer aqui um monte de possibilidades de regramento, de gradação. E, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas um pastor amigo,
Willy José da Silva, pastor da Igreja Batista em Nova Suíça, foi aqui minha ovelha, se tornou pastor aqui, foi meu auxiliar por alguns anos, e depois o Senhor o levou para pastorear outra igreja aqui em Friburgo. Ele disse o seguinte, e eu fui convencido por ele. Pastor Alex, permita-me aqui somar. Eu dava um estudo em que eu fazia isso. Ele dizia o seguinte, se Deus não for a base de tudo que se faz na família, se Ele não for o Deus da praia, do shopping, o Deus da compra das roupas, o Deus de ir ao mercado comprar o que fica na despensa, se Ele não for o Deus da ida ao hospital na emergência, se Ele não for o Deus presente na hora do ato sexual do casal, se Ele não for a base da busca de castidade do solteiro, se Ele não for a base da obediência de um filho ao pai, do cuidado de um irmão mais velho com o mais novo, se Ele não for o centro da educação dos pais para os seus filhos, da relação de nora com sogra, com sogro, de genro com sogra e com sogro, de avós, tios, tudo desandou. Não tem como tirar Deus do primeiro lugar e ter o resto no lugar. Ou Deus é o centro de tudo, ou não há mais nada. Tudo é mentira. Não há quem esteja perto e que então só dá um passinho, já vai estar tudo melhor e perfeito porque Deus foi colocado em primeiro lugar. Não! Se Ele já não é o centro de tudo, nada está no lugar, ainda que tenha aparência de luz, é densa treva. Quando Paulo nos diz em Efésios capítulo 5 que grande é o mistério que está ali no casamento, mas que a sua referência é finalmente Cristo, a igreja, ele está dizendo o seguinte, gente, nada disso faz sentido se não houver ali uma sombra, uma placa indicativa que aponte para Cristo e para a igreja. Tudo isso se perde. Pode haver submissão da mulher ao marido, pode haver uma grande liderança de um homem para sua família, pode haver obediência dos filhos aos pais, pode haver pais não irritando filhos, conforme a sequência das aplicações de Efésios 5 e 6. Perdão. Mas se Cristo não for e a sua vida com a igreja o centro de tudo, nada tem sentido. É vazio. Os irmãos estão entendendo isso? Percebem o quanto que o lugar da palavra de Deus na edificação da família não é uma questão de opinião, não é uma questão de ortodoxia, de igreja histórica, tradicional, não é uma questão de ser batista, preteriano, é uma questão de ser ou não ser igreja. Ter a palavra de Deus como fundamento de toda a edificação familiar é demonstrar a nossa relação com o Senhor como crentes. Isso me leva a pensar que, em primeiro lugar, se eu não tenho uma experiência pessoal com Cristo, se eu não tenho uma vida de Efésios 1, 2 e 3, não faz sentido chegar ao capítulo 5 e viver um bom casamento, uma boa relação entre pais e filhos. É vazio, é presunçoso, é arrogante. Tudo que não provém de fé é pecado, disse Paulo em Romanos capítulo 14, verso 23, parte B. Ou seja, até mesmo as ações parecidas com ações de crentes numa família sem Jesus Cristo, sem uma relação entre Cristo e a igreja, são presunção, são arrogância de um coração que diz: não preciso de Deus para ter uma aparência de uma vida regrada, bonita, que se pareça com algo bom. Relógio quebrado, marca a hora 2 vezes certo por dia também. Relógio quebrado, marca a hora certa 2 vezes por dia. Já pensou nisso? Não faz sentido uma pessoa querer viver qualquer coisa de moralismo cristão, de vida social cristã em casa, se primeiro não tiver um encontro com Cristo. Na lista de pessoas terríveis de Apocalipse 22, em que ficaram de fora os assassinos, idólatras, também estão os incrédulos. Gente que, quem sabe, nunca matou, nunca roubou,
gente que contribuía na igreja, que gostava de teologia ortodoxa, de doutrina reformada, que gostava de cantar cantor cristão, músicas reformadas, que gostava de enaltecer a cruz, mas tudo isso era um grande espetáculo religioso e não, de fato, uma experiência pessoal com Cristo. E como é que se define essa experiência pessoal com Cristo? Há uma clara distinção entre os que servem a Deus e os que não servem no que tange à fé cristã. Cristãos verdadeiros não confiam na sua honestidade, não confiam na sua fidelidade conjugal, na sua castidade sexual, não confiam em sua moralidade com o uso do dinheiro, em sua honestidade no pagamento de contas, de manter o nome limpo no mercado, de sempre devolver o que pega emprestado, ou se não, gente que nunca tenta pegar nada emprestado para que justamente não tenha o que dever a ninguém, exceto amor. Cristãos verdadeiros não confiam nisso. Eles são como Isaías, que quando olham para si falam: ai de mim que vi a glória de um Deus santo. Eles assinam embaixo do capítulo 64, verso 6, desse mesmo profeta que disse: nossos atos de justiça são como trapos da imundície diante do Senhor. Eles são como Pedro, que quando olham para si dizem para Cristo: arreda-te de mim, pois sou pecador. Eles são como Paulo, que fala: desventurado o homem que sou. Eu esmurro o meu próprio corpo para não ser desqualificado, porque eu sei que eu não presto em mim mesmo. Um cristão verdadeiro, que sabe de fato o lugar das Escrituras, da palavra de Deus, na edificação da família, sabe que nunca é o melhor partido para ninguém. Ele nunca é o melhor marido que a sua esposa poderia ter. Ela nunca é a melhor esposa que seu marido poderia ter. E em si mesmo, ele sabe que ele é um filho que merece o inferno. Ele sabe que ele é um pobre necessitado. Mas o Senhor é quem cuida dele. Efésios 1, 2 e 3 tem que ser a primeira experiência interior do coração de quem de fato começa então a perceber o lugar da palavra de Deus na edificação da sua família. Isso muda tudo, irmãos. Isso não deixa que pais vejam com presunção e arrogância, com altivez de espírito, com vaidade, os seus filhos quando estão desobedecendo. Isso não deixa que eles repreendam outros entes queridos ou outros parentes, até irmãos da igreja, com base em sua própria moralidade. Eles estão sempre prostrados aos pés da cruz. Perdão aí pela dicção que parece rádio AM mal sintonizada, né? Misericórdia. Eles estão sempre prostrados aos pés da cruz. Eles não conseguem sair dali. Eles sabem que se a graça, por um único segundo, não no estalo do Thanos, mas num piscar de olhos de Deus, se Deus deixa que em um milésimo de segundo a sua graça saia sobre eles, eles estão perdidos, arruinados. E por isso a sua vivência é sempre fundamentada, como disse lá o autor aos Efésios, Paulo, em verso 10, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não tem a ver com a gente, é só com ele. Aqui marido vê o defeito da esposa e atrai essa mulher ao pé da cruz, para que ela encontre a graça que ele alcançou para vencer o que porventura ela não tenha vencido ainda. Isso baixa tom de voz. Isso equilibra e dá o tom certo para uma repreensão em amor. Aqui filhos, quando olham seus pais nos seus defeitos, e quem sabe sequelas na família por conta de erros praticados ao longo de suas vidas, os perdoem no Senhor conquanto condenem os seus pecados e não queiram imitá-los, mas não há lugar para mágoa, para ressentimento, porque sabem ser iguais a eles. Se não praticaram os mesmos erros e agora podem começar uma família diferente, é porque a graça lhes alcançou, não porque são melhores. Como isso cura relacionamentos? Em primeiro lugar,
Quem não teve uma experiência com Efésios 1, 2 e 3, não pode ter com 4, 5 e 6. Não pode querer pensar em casamento, não pode querer pensar em criação de filhos, não pode querer pensar em relação com o mercado, com o mundo, com a sociedade, porque tudo isso não faz sentido sem Jesus. O mundo está perdido. O filósofo disse que nós somos como aqueles que estão no mar sem fim, à deriva, num barco, sem remo e sem rumo. É isso que é a humanidade. Seja moralista, seja entregue ao pecado dissoluto. Cristãos, eles se encontram em Cristo. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Fora dele, perdidos. Ele disse isso em João capítulo 15. Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas o salmista disse que em Deus faremos proezas. Em primeiro lugar, quem não teve uma experiência com a primeira parte de Efésios não pode ter com a segunda. Você tem uma experiência real com Jesus Cristo? A forma de ver se você teve ou não essa experiência? Sinta o peso do seu próprio pecado. Veja o quanto você olha para você e se vê totalmente insuficiente, autodesqualificado para qualquer coisa na sua casa. Isso é libertador. Segundo, quem teve uma experiência com Efésios 1, 2 e 3 vai evidenciar por meio de viver 4, 5 e 6 crescentemente. Quem teve uma experiência de salvação em Cristo e é casado, demonstrará essa experiência por ser um cônjuge parecido ou com a igreja ou com Jesus Cristo. Ele deu essa bênção para nós. E aqui o ponto de Paulo, quando ele nos chama a fazer isso, a viver isso, não é por conta de que a gente precisa viver isso para alcançar esse status de abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Não. Ele primeiro constata que aqueles que estão em Cristo já estão nesse estado. E por isso podem viver essa vida, porque tem poder para isso. E então, eu preciso ver que se eu vivi 1, 2 e 3 de Efésios, eu preciso fazer crescer, desenvolver com temor e tremor, como escreveria Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Porque eu sei que é Deus desenvolver a minha salvação com temor e tremor, porque eu sei que é Deus quem efetua em mim tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Que opera em mim e gera isso em mim. Mais do que exigir, o Evangelho gera uma vida transformada que cada vez mais se torna um desejo ardente do coração de quem creu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Eu viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E aqui, meus irmãos, esposas passam a sentir Cristo no seu lar por meio dos seus maridos, tal como a igreja sente Cristo cuidando dela. Maridos percebem a alegria do Salvador ao apresentar a si mesmo uma igreja perfeita e linda, a cada dia mais santificada, e o será de forma consumada e final quando ele voltar, por meio das suas mulheres, que submetem a eles como a igreja a Cristo. Filhos revelam a filiação de Jesus ao Pai, e a nossa, gerada por Jesus na adoção, conforme Efésios capítulo 1, esses filhos agora, na relação com seus pais, revelam essa filiação espiritual por meio do seu crescimento em casa como filhos. Pais revelam a paternidade divina sobre o próprio Cristo e por meio dele chegando até nós, por meio do que fazem aos seus filhos. Tem noção do quanto que a palavra de Deus deve ser aquilo que permeia toda a vida da família? Não existe, não há possibilidade de dissociar a vida de casa com a vida da igreja, porque aprove ao Senhor que a vida da igreja com Jesus seja, em primeiro lugar, exemplificada dentro de casa. Eu faço votos, então, nesse momento aqui. Eu quero orar com vocês para terminar essa primeira reflexão. Para que, quando aquilo que Paulo disse, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, que toda essa beleza
da relação entre Jesus e a igreja, da qual nós já sabemos o fim, que é o casamento na glória celeste, seja representado em nossos lares. Ah, meus irmãos e minhas irmãs de Mesquita, quantas pessoas estão olhando para nossas famílias e talvez a última coisa que elas vejam é que as nossas famílias se pareçam com Jesus e a igreja. A história da Bíblia é bonitinha, é até fofa para alguns, nem tanto para outros. Vem assim como uma coisa longe, utópica. Por culpa de quem? Em muitos casos, por culpa de nós. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor agora, com a sua família. O primeiro lugar que Deus quis demonstrar, o lugar da sua palavra na vida humana, foi a casa da gente. Se a igreja, como instituição, está muito bonitinha, bem organizada, mas a nossa casa não demonstra essa organização da família do Senhor na vivência diária, tem algum problema. Tem um ritualismo vazio que, por mais travestido de luz que seja, está cheio de trevas no seu interior. É sepulcro caiado. Mas Deus é poderoso para mudar isso. É uma obra dele, não vem de nós. É por sua graça. É por meio da fé que é operada em nós, por meio da pregação, que Deus torna a nossa casa uma amostra grátis do grande mistério de Cristo e a igreja. Isso é nosso, para a glória do Pai e para a nossa felicidade nele. Vamos orar? Pai querido, eu peço ao Senhor nesse momento por cada família que ouve essa mensagem, que assiste esse vídeo, que de fato, Senhor, se veja que tudo aquilo que o Senhor quis revelar a nós nessa era, até Cristo voltar, dos efeitos da glória do Senhor, dadas a nós pela humildade do servo sofredor, lá na cruz, como culminância de sua humilhação, que começou desde a eternidade, quando foi conhecido na mente da divindade, como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Revelado na história como aquele que desceu do céu, nasceu numa manjedoura, viveu de forma perfeita, foi tratado como o pior dos malfeitores, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e há de voltar para nos buscar. Aprove ao Senhor que toda essa linda história de amor fosse primeiro manifesta em nossa casa. Senhor, quantas pessoas receberam de nós um folheto para ler. Quem sabe receberam de nós uma explanação de uma doutrina bíblica, mas não conseguiram associar a nossa vida às nossas palavras. Perdão, Senhor. Perdão porque Efésios 1, 2 e 3 ficaram dissociados de 4, 5 e 6 em nossa vida. Sabíamos a teoria, mas não tínhamos a prática. Em outros casos, tanto, Senhor, vidas que até mesmo por causa de uma cultura cristianizada e moralista, até aparentam 4 e 5 e 6 de Efésios. Mas só isso. Pessoas que têm trazido para si a glória e o pedestal de merecerem estar no céu. Não fica Cristo estampado dos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, como aquele que nos salva somente por meio da fé, pela graça, não vindo isso de nós. Que o Senhor alcance cada realidade. Faça, Senhor, com que a Tua verdade, a Tua palavra, seja de fato, Senhor, a base de nossas famílias, a base da edificação de nossos lares. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos. E te agradeço por essa graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima reflexão, querendo o Senhor.